Olá, meus irmãos! Alegria de estarmos aqui juntos nesse momento de espiritualidade. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mais um exemplo da nossa igreja, um exemplo de fé, um exemplo de seguimento a Jesus Cristo. Vamos falar sobre o apóstolo e também evangelista São Mateus. Mateus, um dos 12 apóstolos que seguiram Jesus Cristo. Escritor do primeiro evangelho da Bíblia, Mateus era um homem bastante rico, antes de se tornar seguidor do Senhor. Trabalhava como recolhedor de impostos, mas ele acabou largando tudo ao ouvir a convocação do Mestre. Hoje, ele é o protetor dos contabilistas e outros profissionais da área financeira e também um auxiliar divino na busca por uma vida financeira saudável. E a tradição cristã nos diz que Mateus, ele nasceu em Cafarnaum e lá ele exercia o seu trabalho, que era de cobrar impostos, quando Jesus o chamou. Ele foi constituído apóstolo e evangelista. Filho de Alfeu, Mateus também é chamado de Levi. O seu nome nos lembra a tribo de Levi, aquela que foi separada para trabalhar no templo, mas o seu trabalho estava bem distante do ofício de um levita. Os cobradores de impostos eram considerados traidores, pois eles tinham o direito, concedido por Roma, de cobrar impostos sobre praticamente tudo. Um barco de pesca, a colheita, a casa e outras coisas mais. Contanto que o imperador César recebesse sua parte do imposto. O cobrador poderia ficar com o restante. Sendo assim, os publicanos colaboraram com Roma na exploração do povo judeu. Provavelmente no dia em que Jesus o chamou, Mateus ele acordou e foi como de costume para a coletoria e ali estava sentado. Como sempre, seus olhos viam a ira estampada no rosto dos judeus que por ali passavam. Era fácil perceber o clima do desprezo no ar. Afinal, todos sabiam que Mateus não era bem-vindo ali. Talvez ele já havia pensado em deixar esse trabalho, mas quem ajudaria um ex-publicano? Ele havia coletado muitos impostos, prejudicado várias pessoas e também as suas famílias. E o preço disso tudo foi que ninguém mais confiava nele. Entretanto, nesse dia comum, alguém diferente passou por ali. Era Jesus, o Filho de Deus. E muita gente evitava Mateus e outros fingiam que não o viu, mas Jesus não fez assim. Jesus não evitou este publicano, pelo contrário, ele fez questão de chegar bem perto. E mesmo antes de ouvir suas palavras, Mateus sabia que algo estava por acontecer. Ao se aproximar, Jesus disse: Mateus, siga-me. Uma mistura de sentimentos invadiu o coração de Mateus, certamente. Muitas pessoas e também as palavras que ele ouvia era de ofensa e menosprezo. Ele não recebia convites, apenas xingamentos. Mas quem era esse homem que não demonstrou raiva? Antes, estendeu a mão e ofereceu uma oportunidade. O exemplo desse apóstolo e de tantos outros demonstra que a história da igreja ela está marcada pelas inúmeras intervenções do Espírito Santo, que continua a chamar cada pessoa, conscientizando-a sobre a boa nova do Evangelho, sobretudo a grande obra de evangelização e testemunho em todos os lugares como avanço de fé e generosidade de vida entregue a Deus. Muitos se dedicam à catequese, à educação, aos grupos de oração, outros ao serviço, aos mais necessitados, ao ministério da comunicação, caminham com jovens e suas famílias, com as pessoas necessitadas, idosos, enfermos, pessoas que, sentindo-se chamadas, querem seguir Jesus sendo presentes de uma maneira muito silenciosa, mas também concreta e criativa.
E assim, seria uma continuidade dele, Jesus, que passou fazendo bem a todos. Portanto, tanto as palavras de Jesus e os seus conselhos sempre são atuais. Não foram palavras somente ditas no passado e aos 12 apóstolos. Bons e maus haverá sempre. O reino dos céus é para todos. A voz do Senhor, ela ecoa ainda em nossos dias. Segue-me. Diz a você, segue-me. Assim como chamou Mateus, ele está chamando você. Segue-me. Não tenhas medo. Nós somos os apóstolos de hoje, dos novos tempos, e é claro, devemos anunciar Jesus Cristo e sua mensagem libertadora ao mundo. Certamente não faltam ao seguimento de Jesus provas, dificuldades. O caminho e o fundamento do seguimento ao Senhor estão centrados no relacionamento especial que Ele quer estabelecer com todos nós. Devemos sempre ter impressos em nosso coração e nossa mente o testemunho desta chamada que Jesus fez aos apóstolos. A iniciativa para esse relacionamento é de Jesus. É Ele que chama você para si, para que você possa ter este poder de decisão, a liberdade de aceitação ou não, diante do convite que Ele faz a você. O convite de continuarmos nossa vida colhendo frutos que iremos apresentar diante do reino de Deus. E é claro que Jesus sempre estará ao nosso lado. São Mateus, nesse dia, pedimos a inspiração desse grande santo evangelista da nossa igreja para que possamos seguir seu exemplo. E você? Gostou de saber um pouco mais sobre Mateus? Se quiser conhecer mais sobre algum tema da nossa igreja, entre em contato comigo. Terei muita alegria em responder. Procure lá no meu portal padrecleina.org.br ou então abaixe aí no seu celular o aplicativo Padre Kleina e assim você poderá estar em sintonia comigo dia após dia. Paz e bem, força!